And really I date my sense of calling to face this issue. E eu então comecei a me dedicar para encarar essa problemática, esse problema. From that day, a partir daquele dia, I knew in my spirit eu sabia no espírito I would be involved que eu me envolveria as a Catholic in addressing this horrible history. Como católico, que eu me envolveria para tratar desse período horrível da história. It was through traveling with Messianic Jewish brothers, foi viajando com irmãos judeus messiânicos, particularly to Spain, particularmente quando fomos à Espanha, that I realized the depth of the suffering of the Jewish people, que eu percebi a profundidade do sofrimento dos judeus, and particularly the suffering inflicted on the Anusim, particularmente o sofrimento colocado sobre o Anusim. And I knew this has to be confessed. E eu sabia que isso deveria ser confessado. It has to be confessed. Tem que ser confessado. For the sake of the Catholic Church. Para o bem da Igreja Católica, tem que ser confessado. It has to be confessed for the sake of the whole body of Christ, body of Messiah. Tem que ser confessado também pelo bem do corpo de Cristo, do corpo do Messias. Here I'm totally in agreement with brother Joseph. Eu estou totalmente de acordo com o irmão Joseph. There is blood that is crying out to heaven. Sim, há um sangue que está clamando aos céus da terra. And it's a Catholic responsibility to acknowledge this massive evil. E é a responsabilidade de nós católicos assumirmos a responsabilidade por esse ato de maldade. When I was preparing for this session, enquanto estava preparando para esta sessão, I got two images. Eu recebi ali eu vi duas imagens. That I felt really applied to this history. Que se aplicam a essa história. One was the image of a monster. Uma imagem que tive foi a imagem de um monstro. I felt that the church, eu senti que a igreja, through the Pope, através do Papa, and the kings, e dos reis, Spain and Portugal, de Espanha e Portugal, when they created a monster in the Inquisition. Eles criaram um monstro através da Inquisição. And as can happen in these things, the monster escaped their total control. E como acontece nesse tipo de coisa, o monstro fugiu ao controle. Eles não conseguiram mais controlar o monstro. One part of the terror aspect, it became like a law unto itself. Ele começou a fugir, se tornou uma atrocidade em si própria. The other image that came to me was that of cancer. E a outra imagem que veio à minha cabeça foi a imagem de um câncer. I think the Inquisition is a cancer. A Inquisição é um câncer. In the Catholic body. No corpo católico. But I want to say more. This image is, I think, very applicable. Essa imagem é muito aplicável. Because with a cancer, the cancer spreads from one cell to another. Porque o câncer, ele se espalha de uma célula para outra. And the story of the Inquisition, e a história da Inquisição, is a story of multiplication. É uma história de multiplicação of evil. Do mal. And see, this produced a hatred of all these Jewish customs. Tudo isso produziu um ódio também a todos os costumes judaicos. And so we get this ironic situation. Então nós chegamos nessa situação irônica, where Catholics are taught onde os católicos são ensinados to hate and despise a odiar e a desprezar what Jesus in fact did, o que Jesus nos ensinou ou fez, and what Jesus loved, e o que Jesus amou,
And they were taught it in the name of Jesus. E esses foram torturados por nós em nome de Jesus. And there's something so horrible about this E o mais horrendo disso tudo, that it's really important e é muito importante for the Catholic Church to recognize, que a Igreja Católica reconheça, because as Brother Joseph said, porque como o irmão Joseph falou, as long as sin is not confessed, repented, se o pecado não é confessado e não tem arrependimento acknowledged, e não é conhecido, its effects are still there, os seus efeitos ainda atuam, even if they're hidden. mesmo que estejam escondidos. And so there is still healing, deep healing required. Ainda há uma grande cura que precisa acontecer. And this healing requires E essa cura the requer confession of the Catholic Church. uma confissão da Igreja Católica. As a Catholic priest, I'm here Como- to confess that. Como padre católico, eu estou aqui para confessar isso. Now, the effects of everything that the Inquisition represented, Os efeitos de tudo que a Inquisição representou, we see this combination of horrible things, vemos então a combinação de todas essas coisas horríveis, of destruction, destruição, particularly the destruction of family life, particularmente a destruição da vida familiar, the creation, deliberate creation of a climate of fear and suspicion, uma criação de um clima, de uma situação de suspeita e de perseguição, the denial of all justice and due process, a negação de justiça e de um processo adequado, de justo, with the encouragement of denunciation, quando nós encorajávamos a denúncia, anonymous denunciation, denúncias anônimas nós aceitávamos, and this produced tudo isso horrible effects. produziu efeitos horríveis. It produced a society where people could not trust each other. Produziu uma sociedade onde as pessoas não podiam mais confiar umas nas outras. See, and these aspects I've mentioned Esses aspectos que eu mencionei are totally contrary to the present day teaching of the Catholic Church, são contrários ao ensino presente, atual da Igreja Católica. because the Catholic Church today is saying A a Igreja lot about the dignity of the human person, Hoje a Igreja Católica atesta a dignidade da vida humana. about the sanctity of family life, Hoje a Igreja Católica atesta da santidade e a importância da vida familiar, about the freedom of the act of faith, sobre a liberdade e atos de fé. all of which were violated in this history. Mas tudo isso foi violado durante esse período da história. But I ask you to pray Eu peço para que você ore. for Catholics like Johannes and Ore myself, por católicos como eu e como o Johannes, and many we know, e muitos outros que eu conheço, who are working que estão trabalhando for an acknowledgement of this evil, para que a Igreja Católica reconheça e saiba desse mal da história. You see, we're not just dealing with a mistake. Pessoal, nós não estamos lidando apenas com um erro. Replacement teaching O ensino da substituição is not just a theological mistake. não é só um erro teológico. Replacement teaching O ensino da substituição is a sin é um pecado against the election contra a eleição of God, de Deus, of God's irrevocable choice of the Jewish people. em relação aos judeus, o povo irrevogável de Deus. We have many friends in the Catholic Church, Temos muitos amigos na Igreja Católica, and unfortunately there are many who do not understand what we do. mas infelizmente há muitos outros que não entendem o que nós fazemos. But we have to obey
God more than men. Mas nós temos que obedecer mais a Deus do que a homens. Destroying the Jewish people almost would have destroyed our people. Destruir o povo judeu quase custou a nossa destruição. And you know why? Sabe por quê? According to Genesis 12:1, De acordo com Gênesis capítulo 12, verso 1, God will curse everyone and every tribe who curses his beloved Deus Israel. vai amaldiçoar todo aquele que amaldiçoou o seu amado Israel. Never touch the apple of his eye. Nunca toque na menina dos olhos do Senhor. The sin of the Inquisition had the same effect on the Catholic Church. A Inquisição foi um pecado e tem o mesmo efeito sobre a Igreja Católica. As long as this sin is not brought to acknowledgement and confession, Se esse pecado não for trazido, não for falado e não for confessado, the curse cannot be lifted from the Catholic a Church. maldição não sairá sobre a Igreja Católica. This is my deep conviction. É a minha profunda convicção A lot of the spiritual growth que muito do and power, crescimento espiritual e poder which should be with the Catholic Church, with all the Christian que churches, deveria existir não só na Igreja Católica, mas em toda a Igreja cristã, is held back Está by sendo- a demonic stronghold. está sendo travado por essa força demoníaca. And behind this demonic stronghold E atrás dessa força demoníaca is the unconfessed sin. On the one hand, God takes his time to deal with us sinners. Por um lado, Deus tem o seu tempo de lidar com pecadores. And he takes his time to deal with the sinning church. E ele tem o seu tempo para tratar com uma igreja pecadora. And the time of grace is not finished. E esse tempo da graça não acabou. God still is waiting for the church, for all the Christian churches to repent. Deus ainda espera, não só que a igreja católica, mas que todas as igrejas arrependam-se. But then Mas aí there is this option of this wondrous one day, existe essa opção daquele dia vindouro, when suddenly the curtain falls, onde finalmente a cortina vai light cair breaks in, e Deus vai entrar and revelation is there, e a revelação vai ser dada and a rotten understanding within the church will be turned into truth. e todas aquelas podridões escondidas na igreja serão reveladas. What I have seen happening with the German people O que eu in the vi- last 66 years, O que eu vi acontecendo com o povo alemão nos últimos 65 anos I have a lot of hope for the Catholic Church and all the other Christian churches. me fez ter muita esperança para a igreja católica e para as outras igrejas também. But it will have to pay a high price. Mas um alto preço deverá ser pago. We have to face the pain. Você tem que encarar a dor. We have to be humbled. Nós temos que ser humildes. We have to know that this is not without costs. Nós temos que entender que isso não é feito sem um sacrifício. Without this conversion of the whole church, healing cannot come. Sem essa postura da igreja católica, a cura não poderá vir sobre nós. But when Mas- conversion comes, Quando isso acontecer, we will be set free. nós vamos ser libertos. I want to invite Larry, Eu quero convidar o pastor Larry. Larry. Peter, Johannes, come. Peter, por favor, venha. Johannes, Larry, por favor, venham. I have to confess Eu tenho que confessar uma coisa. that I didn't believe that the day will come when I will see what happened here today. Eu não acreditava que eu iria viver para ver o que aconteceu hoje aqui. What we have seen today, what we've heard today, O que você ouviu, o que você viu hoje, is the victory of Don Quixote against the é windmill, a vitória do Dom Quixote contra os gigantes. against the giants. Contra os gigantes, contra os moinhos. But they need now our blessing. Agora eles precisam da nossa bênção.
and our anointing e a nossa unção. as Jewish disciples of Yeshua Nós, como judeus, discípulos de Yeshua, to give them health, eu quero ungir vocês com saúde, strength, força, courage, coragem, to be infectious inside the Catholic Church, para que possam infectar a igreja católica de dentro, that what we have seen here will spread que o que nós vimos aqui hoje será espalhado por toda a all igreja the way to católica, the Pope in Rome. até o Papa em Roma. My father passed away 2 months ago, O meu pai faleceu há 2 meses and on his deathbed, e no leito de morte he confessed ele confessou that he was a Jew. que ele era judeu, 86 years old, 86 anos de idade, his whole life a vida toda afraid com medo to tell people he was a Jew de dizer às pessoas que ele era um judeu, because of what happened. por causa do que aconteceu. My mother was proud to be a Jew, A minha mãe tinha orgulho de ser judia, but my dad would never say it. mas o meu pai jamais falava nisso. Today, Hoje, in this place, neste lugar, history has been made. história foi feita hoje. From this place, Neste lugar, what has happened tonight o que aconteceu hoje aqui, essa noite, will accelerate vai acelerar the coming of the Messiah. a vinda do Messias. Amen.